Oi? O Sem Censura está começando agora. Você sabe o que é coitadismo? Se acha um coitadinho? O psicólogo João Alexandre Borba vai explicar pra gente o que faz com que algumas pessoas sofram essa síndrome do coitadismo. Dor no corpo, febre, articulações doloridas, um mal-estar generalizado. Tudo isso faz a gente se sentir um pouco coitadinho, ou muito, né? Mas são sintomas da dengue e não do coitadismo, que está espalhada por todo o país. A dengue sempre é ela. E é sobre ela que nós vamos conversar com o infectologista Otília Lupi. O especialista em análises clínicas Marco Colovati vai mostrar como funciona um teste feito através de um aplicativo de celular que diagnostica se a pessoa tem dengue ou se tem aquela febre que derruba o apresentador, que é chikungunya, tá certo? O aplicativo também localiza focos da doença. Luiz Salem está de volta com um novo espetáculo e não é uma comédia. Vamos conversar com Salem sobre Bom Crioulo. Bom Crioulo é uma peça que resgata um ambiente do Porto do Rio de Janeiro no final do século XIX. A nossa hora do samba fica por conta do cantor e compositor Toninho Gerais, lançando o CD Tudo Que Sou, com várias participações especiais e uma bela homenagem à dona Clementina de Jesus. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. De vez em quando a gente entrevista, porque a gente vem falando de dengue há muitos anos. Tá? Desde 86 pelo menos, né? E eu estou aí nessa vida há muito tempo. E às vezes eu já entrevistei uma pessoa que estava tentando usar, acho que no Ceará, porque foi o estado que aceitou melhor o projeto, um mosquito meio... Transgênico. Transgênico, é. Isso. Tem dois grandes projetos hoje, o mosquito transgênico e o mosquito infectado pela Wolbachia, que são, assim... E funciona mesmo? Funciona em laboratório, os testes são muito promissores, mas a probabilidade de a gente substituir uma população de mosquito por outra, eu não sou entomologista, mas acabo que estou muito interessada, né? Então, esse é o grande desafio que os entomologistas que trabalham com isso estão dizendo. Substituir uma espécie não é tão fácil assim, principalmente uma que se adaptou tanto à vida com o homem, né? O mosquito é como a gente imaginar que a gente vai eliminar a barata. Acho que ninguém parte do princípio que isso é viável, né? Seria ótimo, mas... Colocar todos os ratos para outros ratos, vamos duplicar a população dos ratos até um diminuir, o outro aumentar. Quer dizer, é quase ilógico, né? Os ecologistas falam que não existe vazio biológico. Então, se a gente eliminar uma, virá outra e suas consequências virão. O melhor é que a gente os entenda e os combata. Já são 5 tipos de dengue? De dengue hoje em dia? Não, são 4. Um quinto tipo ainda está em discussão. Ele ainda não foi publicado. Então, pela comunidade científica, ele não é aceito como um quinto sorotipo. Ele já saiu em alguns congressos, mas isso ainda está em discussão. São 4 sorotipos. E para cada sorotipo tem várias subdivisões. As cepas, tem subcepas, né? Com impacto na letalidade, na gravidade da doença. Não é exatamente igual. Você desenvolveu um teste, Marco? Você importou um teste? Não, desenvolvi. A gente desenvolve tecnologia brasileira que exportamos, né? A gente vende na Tailândia, na China. Ao contrário, fazemos o fluxo inverso. E você faz o teste em minutos, é isso? Sim, a gente decidiu atacar o problema em maneira diferente, porque até hoje, nos últimos 15 anos que eu estou no Brasil, eu não vi resolver o problema, não vi melhorar também o problema. Eu sempre dou um exemplo assim, meio absurdo, mas na Idade Média a gente teve uma epidemia enorme de peste negra, que matou quase 2/3 da população. E se viu que quem transmitia a peste negra era o rato, mas não era nem o rato, era a pulga que infectava as pessoas. Agora, eliminamos os ratos? Não. Eliminamos as pulgas? Não, mas não temos a peste negra. Então, eu não focaria... se eu fosse assim, a pessoa idônea para falar, não só, mas eu não focaria muito sobre a eliminação do vetor, porque a gente só vê crescer o vetor está aumentando, um pouco para também o aquecimento, um pouco para a população, né, que está se juntando em grandes cidades, metrópoles. A gente está vendo o vetor, o mosquito, chegar em Miami, Texas, nos Estados Unidos. Então, na Ásia se espalhou terrivelmente. Então, nós vemos só crescer. Como justamente falou a professora,
o mosquito vive dentro de casa. Então, dentro de casa, onde está a água parada? Deve estar em alguns lugares, mas você não vai conseguir eliminar águas paradas dentro de casa para eliminar o mosquito. Então, qual foi a approach da gente? A ideia é aquela de identificar os primeiros casos da doença. Porque tem sempre um paciente número 1. Isso não é agora que está a epidemia, que tem milhares, mas é lá no início do ano, né? lá em setembro, em julho, agosto. Né? Se a gente encontrar o paciente 1, que é aquele que depois infecta os tadinhos dos mosquitos, né? E aí cada mosquito vai infectar mais 10 pessoas, aí vai se espalhando. Se a gente encontrar esses primeiros pacientes e isolar eles em qual sentido? Colocando, por exemplo, soluções repelentes, né? Tela nas janelas, para que os mosquitos não entrem na casa dele para infectá-lo e transmitir para outros, a gente quebra o círculo vicioso. Vira quase o mesmo efeito de uma vacina. Então, como é que a gente fez isso? Criamos não só o diagnóstico, o teste rápido, que já existe de dengue. Né? Aliás, Elis, né? eu trouxe aqui, né, um ano atrás. Elis? Já existe. Elis não, é Elisa. Elisa? Elisa. Não, Elisa é uma tecnologia mais antiga, menos portátil. O nosso teste eu trouxe aqui. Nosso teste é desse tamanho, né? Um pequeno mais laboratório, fácil. microlaboratório. O Elisa é mais do laboratório mesmo, né? Sim, mais fundamentalmente funciona assim. A gente tem, esse aqui se chama lanceta, né? Fura o dedo, só apoiando em cima do dedo. Depois a gente coleta a quantidade certa de sangue através de um capilar. Depois coloca nesse, não sei se dá para ver na câmera, nesse poço. Aí depois o sangue corre nessa membrana que está dentro desse cassete plástico. E em 20 minutos aparecem 2 linhas, assim como o teste de gravidez, né? Que usa a urina, nós usamos uma gota de sangue. As 2 linhas significam que o paciente tem dengue e uma linha que não tem dengue, tem outra infecção, quem sabe, chikungunya, né? Já que no Rio temos chikungunya, dengue, malária, né? Já basta. Então, depois que apareceram essas linhas, a gente quis turbinar esse conceito, né? Com a nossa patente, que é o Smart Reader, que é um celular turbinado, que tem um aplicativo. E quando a gente abre o aplicativo, não sei se dá para ver, e a gente coloca o nosso teste, né, que já apareceu as linhas, coloca, por exemplo, dengue, né? Dengue NC1 é um teste que detecta já nas primeiras 24 horas de infecção, né? E aparece uma lista de sintomas principais para a Organização Mundial da Saúde, como dor nos olhos, febre alta, dor de cabeça, etc. Aí você pode clicar em cima dos sintomas que o paciente está sentindo. E quando você clica em fazer o teste, né, ele tira uma foto digital, que tem um algoritmo especial, e faz uma avaliação do teste. Aí quando você valida, coloca aqui, por exemplo, o nome, né, o nome qualquer do paciente, um código, etc., o número do paciente, e ele te dá o resultado final, a foto digitalizada, né, do resultado, com as 2 linhas, o resultado escrito positivo, e também te diz qual é o score, a pontuação de risco desse paciente ter dengue. E nesse caso é 99%, tem o teste positivo e os sintomas positivos. Quando você clica em OK, todas essas informações em tempo real, elas entram no sistema, que pode ser um computador, um sistema de coleta de dados, um banco de dados, que pode ser do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde. Nós fizemos um trabalho fantástico com o Estado da Bahia e aparecem todos os casos, né, todos os casos que a gente isolou. Se você clicar em cima de um, aqui, não consigo de costas. Aí, por exemplo, esse aqui, aliás, é um teste de chikungunya, que eu até queria mostrar. Aqui deu positivo, quanto é o positivo, o risco também, né, a anamnese. E se eu clicar aqui em mapa, vai aparecer exatamente
o lugar aonde foi feito o teste. Eu posso ampliar. Aqui é Feira de Santana, onde tudo começou, né? Na Bahia, pelo menos, onde tudo começou com o chikungunya. E a gente pode chegar até a rua. Isso em tempo real. Significa que, normalmente, nós precisamos de um ano para saber onde teve as epidemias. Nós, em tempo real, sabemos que nessa rua já tem um caso. Então, se você tem pouco, mas quer fazer muito, a prefeitura, o Estado vai lá e faz todas essas medidas preventivas. Você pode atacar no ponto, né? Ainda que você tenha dezenas de pontos. O ciclo de transmissão, né? Você também não perde, porque em vez de atacar num ponto que não tem nenhum, você com certeza constata que ali tem. Exatamente. Isso custa o quê? Custa muito dinheiro? Eu sempre Isso é uma com coisa alimentos, porque adoro para a cozinhar, prefeitura. Né? Isso é uma coisa prefeitura e Estado, né? Esse é Município, Estado, prefeitura, Estado. Ministério da Saúde. Aquilo que eu sempre comparo com alimentos, porque gosto de cozinhar, então eu sempre falo, por exemplo, o teste da dengue é o custo do sorvete. O teste do chikungunya, já que a gente teve que fazer muita tecnologia, muito estudo em cima, o custo de uma pizza. Então, não acho um custo elevado para salvar a vida, ou, como na chikungunya, melhorar a qualidade de vida de um paciente que está sofrendo e que talvez sofra por 2, 3 anos. Muito interessante. Você já conseguiu com uma prefeitura que Sim, esteja fazendo? É engraçado que o estado de São Paulo, que é o mais avançado, mais rico, mais tudo, E o mais eu estava atacado vendo agora, está no momento. fazendo as tendas ainda, com a contagem das plaquetas, que, aliás, muitos dos pacientes que normalmente falecem porque tem as plaquetas normais. Aí depois que diminui. Mas o estado da Bahia foi pioneiro, o secretário da Saúde, o Dr. Fábio, o subsecretário, que é o Dr. Badaró, que foi professor em Harvard, quando viu isso na internet, que somos os únicos a ter registro de teste de chikungunya no Brasil, ele, me lembro que ele ligou para a gente, eu estava indo para Nova York, e pediu para ir imediatamente na Bahia, e aplicamos tudo isso. É na Bahia, na verdade, que eu estou mostrando alguns exemplos. Está tendo resultados fantásticos e está publicando agora na revista científica de infecciologia internacional os resultados. E fica aí a dica para quem puder e quiser, né, se dedicar a ver o custo-benefício desse aplicativo. Obrigada, Marco. Obrigado. A gente volta aí daqui a pouquinho. Intervalo. Claro que o bloco vai ser uma correria, mas eu vou me despedir da Otília Lupe e do Marco Colovati, que falaram aqui da dengue. Voltem sempre. Espero compor as notícias sobre a dengue. Salem, que toda terça-feira estará... Onde? Marina da Glória, do Escuna RF Amaral. Escuna RF Amaral. RF Amaral. Que horas? A partir das 19h30. 19h30. Você vai ver o Salem, vai ver a história do Bom Crioulo e vai ver o Salem num barco, então vai ver o Rio de Janeiro também. E sem chatismos. Não é, Sem Jorge? chatismo, sem coitadismos. Mas com a alegria do nosso Toninho Gerais. Toninho Gerais vai cantar acompanhado pelo Alexandre Caldi na flauta, isso, e pelo Evandro Lima no violão. E hoje estaremos no Carioca da Gema. Carioca da Gema, que Hoje à horas? noite. Hoje à noite no Carioca da Gema. Ou então num CD que você pode comprar e terá perto de você, né? É na arlequim.com. Obrigado a todos vocês, boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Começa com a fila andar, se a fila andar, com o nosso Toninho Gerais. Não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor, nos braços de outra pessoa. Só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar,
que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois corro perigo dos nossos amigos me virem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar e me encontrar no samba. Eu lhe peço o favor, respeite o insano, sagrado e profano que foi nosso